Oi, pessoal. Hoje vamos tratar de um fenômeno muito importante dentro da ótica geométrica que está no nosso dia a dia, que é o fenômeno da refração luminosa. Vários fenômenos no nosso dia a dia estão ligados à refração da luz. A cor do céu, os fenômenos de miragem, quando nós olhamos, por exemplo, um dia que está muito quente, muito sol, você olha para o asfalto na rua e o asfalto parece que está molhado e na realidade não está. O fato de você estar olhando para uma estrela no céu e ela aparentemente está naquela posição quando na realidade não está. Num dia quente de verão, no final de tarde, aquele sol muito bonito, laranja, que está lá paralelo, lá junto à linha do horizonte, na realidade já é a imagem do sol e o sol já está abaixo da linha do horizonte. Então existem vários fenômenos. A sensação que você tem quando você olha, uma pessoa está dentro de uma piscina, parece que ela está mais curta, então, e parece que a piscina está mais rasa. Então todos esses fenômenos estão ligados à refração luminosa. De uma maneira geral, o que acontece? A luz, quando ela muda de meio, por exemplo, passa do ar para a água, a sua velocidade se altera. Dentro do mesmo meio, isso também vai acontecer quando há mudanças na temperatura e na pressão atmosférica. Na realidade, vamos lembrar aqui, a luz é uma onda eletromagnética e, como tal, tem um comprimento de onda, tem uma frequência, tem uma velocidade. A pressão, a temperatura vão influenciar nessa frequência, fazendo com que haja uma alteração, consequentemente, na sua velocidade. E aí essa mudança na velocidade da luz, quando ela muda de meio físico, é que é chamada então de refração. E os fenômenos físicos que ocorrem, como as cores, como essa sensação que você tem de uma pessoa estar dentro da piscina e estar mais curta, no caso do sol, da imagem do sol, deve-se então, além da mudança da velocidade, ao fato de que a refração ela pode vir acompanhada ou não de mudança na angulação do raio. Portanto, aqui você tem o raio luminoso se propagando no meio 1, ele tem uma determinada velocidade, ele mudou de meio, essa incidência que é perpendicular a essa superfície imaginária de separação é uma incidência que nós dizemos normal, faz um ângulo de 90 graus. Aqui não ocorreu desvio óptico, a direção se mantém a mesma. Mas houve refração, porque quando a luz passou do meio 1 para o meio 2, a velocidade mudou. Ela pode ter aumentado ou pode ter diminuído. Depois nós vamos ver isso, o que vai influenciar nesse aumento ou nessa diminuição. Aqui nesse outro exemplo, repare que o raio luminoso ele incide segundo um determinado ângulo, com a reta normal imaginária. Nesse caso aconteceu um desvio óptico. Reparem que a direção desse raio seria essa, e daí houve um desvio óptico, houve um desvio desse ângulo aqui, tá? Também a gente vai ver o que vai influenciar nisso. Mas, na realidade, os fenômenos estão associados não só com a mudança da velocidade, mas também com esse desvio óptico, tá? Isso não importa se a superfície é uma superfície plana ou se a superfície é uma superfície esférica, o fenômeno vai acontecer da mesma maneira. Reparem que não houve diferença, em termos de raios para a superfície plana e para a superfície esférica. Uma grandeza que é importantíssima dentro da refração, que vai dar exatamente essa característica do meio, com relação ao fato da velocidade da luz, o quanto a velocidade da luz vai mudar, é o que nós chamamos de índice de refração absoluto. É preciso ficar entendido que a velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade até hoje alcançada, até hoje conhecida. Por isso ela é chamada absoluta. Inclusive nós representamos a velocidade da luz não só com a letra V, que é a letra usada, V minúsculo para velocidade, mas também com a letra C. Por que a letra C? Porque é uma constante, a velocidade da luz no vácuo não se altera, é a maior possível. E esse valor vem a ser 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Vamos colocar isso em números, 300 milhões de metros a cada segundo. É uma coisa absurda a velocidade. Só para você ter uma ideia, a velocidade da luz, com essa velocidade, a luz chega do Sol até nós em cerca de 8 minutos. Um piscar de olhos, a luz já deu 2, 3 voltas em torno da Terra. Só para você ter a ideia da dimensão dessa velocidade. E aí o que vai acontecer? Em nenhum outro meio, no vácuo,
a velocidade da luz alcança esse valor. Para efeitos de cálculo, nós vamos considerar no ar que a luz tenha uma velocidade parecida com a do vácuo. Na realidade, não tem. Né? Em todos os outros meios físicos, a velocidade da luz ou ela é igual aproximadamente, no caso do ar, ou ela é menor do que essa velocidade, já que essa é a maior possível. Então, esse número, índice de refração, que é uma razão na realidade, reparem que o índice de refração é representado com a letra N minúscula, e ela é uma razão entre a velocidade máxima da luz, que é no vácuo, dividido pela velocidade da luz em outro meio que não seja o vácuo. Né? Então, eu dei um exemplo. Se você fez um cálculo ou alguém te deu, olha, um determinado meio físico tem um índice de refração 2. O que significa isso? Se eu olhar para cá, eu vou pegar a velocidade máxima da luz, que é o 3 vezes 10 à oitava, e dividir por 2. Então, nesse outro meio, que não é vácuo, a velocidade da luz tem exatamente a metade da velocidade que a luz teria no vácuo. Então, o índice de refração é um número que ele diz para você quantas vezes a velocidade da luz vai ficar dividida, né? E vai dar um novo valor da velocidade da luz. Eu dei um exemplo que é muito usado, e esse número é importante saber, que é a velocidade no ar. Como eu falei agora há pouco, a velocidade do ar ela é aproximadamente igual à do vácuo. Uma observação importante, que é muito usada nos exercícios, é a ideia de que o índice de refração do ar é um número muito conhecido. Por quê? Se nós usarmos a expressão índice de refração absoluta e a velocidade do vácuo C sobre a velocidade do meio, então aplicando isso para o ar, C sobre a velocidade do ar. Mas como eu comentei agora há pouco, nós consideramos, para efeito de cálculo, a velocidade no ar aproximadamente igual à do vácuo. Então, no lugar da velocidade do ar, eu coloquei o mesmo C. E aí, C dividido por C, então o índice de refração do ar é 1. O que significa isso? A velocidade da luz vai ficar dividida por 1, então é ela própria. Então, a ideia principal é essa. No ar, para efeitos de cálculo, vamos considerar que a luz se propague com uma velocidade de 3 vezes 10 à oitava. Na realidade, o índice do ar, das condições normais de temperatura e pressão, quer dizer, pressão de 1 atmosfera, a temperatura é 0 graus Celsius, 73 Kelvin, está em torno de 1,0029 o índice de refração. Por isso nós fazemos essa aproximação, já que está na terceira casa decimal. Mas se você for fiel realmente, a velocidade da luz vai estar na casa de 2,99998 vezes 10 à oitava metros por segundo. Bom, a refração ela é regida por duas leis, basicamente. Né? Todos os exemplos, tudo que acontece no dia a dia está dentro dessas duas leis. A primeira lei, tomando como base o nosso desenho padrão, você tem um raio incidente, que vem do meio 1, ele incide com a reta normal segundo o ângulo de incidência I, e ele refrata para o meio 2, quer dizer, muda de meio, e aqui nesse caso aconteceu um desvio óptico, segundo também com a reta normal, um ângulo R, que é chamado ângulo de refração. Tá? Sempre o ângulo I, que é o ângulo de incidência, e o ângulo de refração, eles são tomados em relação à reta normal. O ângulo de incidência é o ângulo que o raio incidente faz com a reta normal. E o ângulo de refração, o ângulo Rzinho, ele é o ângulo que o raio refratado faz com a reta normal. Então, a primeira lei diz o seguinte, que o raio incidente, a reta normal e o raio refratado, eles estão no mesmo plano. Significa o seguinte, se houver uma incidência nesse plano, não tem como haver refração em outro plano. Tá certo? A refração acontece nesse plano. Tá? Então, tanto o raio incidente, quanto a reta normal, quanto o raio refratado estarão no mesmo plano. E a segunda lei é a chamada lei de Snell-Descartes, que é a lei matemática da refração. Os estudos levaram Snell e Descartes, né, foi um estudo mais ou menos paralelo, que levou à seguinte relação. Os índices de refração do meio, eles se relacionam com os ângulos, na realidade com os senos, pelo inverso. Né? Então, na realidade, você tem a razão dos índices é igual ao inverso da razão dos senos dos ângulos. Né? Então, N1 sobre N2 igual a seno R sobre seno I. Isso é uma maneira de escrever a lei de Snell. Uma observação que eu coloquei aqui é a seguinte, se eu pegar e dividir dois índices, né, de refração de meios diferentes, lembrando que a expressão de índice de refração é C sobre V, fazendo a devida substituição, então quem é N1? É a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade do meio 1.
Quem é N2? É a velocidade da luz no vácuo dividido por N2. Cancelando os 6 e invertendo a fração, eu chego numa outra relação. Uma relação de índices com as velocidades. N1 sobre N2 igual a V2 sobre V1, que é também uma relação muito usada. Então, de uma maneira geral, é interessante você ter a relação total. A lei de Snell com a relação de índices com velocidade. Então, eu coloquei numa única expressão, N1 sobre N2 igual a seno R sobre seno I, que é igual a V2 sobre V1. Bom, para nós finalizarmos, uma dica importante quanto ao comportamento óptico. Quando o raio de luz muda de meio com desvio óptico, ele pode tanto se aproximar da reta normal, quanto se afastar. Uma dica interessante é a seguinte, olhar para a lei de Snell, e olhar para os ângulos. Então, a ideia é a seguinte, você tem, nesse caso aqui, o índice de refração do meio 1, ele é menor do que o do meio 2. A terminologia que a gente usa, as palavras, é a seguinte, quando um meio tem um índice maior do que o outro, ele é dito mais refringente. Então, nesse caso aqui, o meio 2 é mais refringente que o meio 1. Significa que ele tem um índice de refração maior. Se você olhar para a expressão, esse número é menor do que esse. Isso vai significar que o seno do R vai ser menor que o seno do I. E, consequentemente, se o seno do R é menor do que o seno do I, o ângulo R é menor do que o ângulo I. Tá? Uma outra maneira de você ver isso é olhar e verificar. Quando o raio vem do meio menos refringente para o meio mais refringente, já que o 1 é menos e o 2 é mais, né? Ele está, então, mais próximo da reta normal. Então, do menos refringente para o mais refringente, o raio fica mais próximo da reta normal. Consequentemente, se ele vier do meio mais refringente para o meio menos refringente, ele fica menos próximo da reta normal. Eu acho que essa regrinha é uma regrinha tranquila de ser verificada através da matemática, mas mais rapidamente você vai pelos índices de refração. Então, resumindo, do meio menos para o meio mais, mais próximo da normal. Do meio mais para o meio menos, menos próximo da normal.